ouviu a expressão "um homem segundo o coração de Deus"? Esse título não foi dado a um profeta, nem a um anjo, mas a um homem comum, cheio de falhas, chamado Davi. Neste vídeo, você vai descobrir quem foi o rei Davi, sua história incrível, suas vitórias, seus erros e por que até hoje ele é lembrado como um dos maiores e mais importantes personagens da Bíblia. Fique comigo até o final, porque eu garanto que essa história pode mudar a forma como você vê sua própria caminhada com Deus. A história de Davi começa em Belém. Ele era o filho mais novo de Jessé, o caçula de 8 irmãos, enquanto seus irmãos mais velhos eram homens fortes, altos, guerreiros. Davi era apenas um jovem pastor, encarregado de cuidar das ovelhas de seu pai. Era um trabalho solitário, muitas vezes perigoso, mas foi ali, no anonimato do campo, no silêncio do deserto, que Deus estava moldando o coração daquele que viria a ser o maior rei de Israel. E então, um dia, o profeta Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé. A missão dele era ungir o novo rei. Um por um, os filhos de Jessé passaram diante de Samuel. Eram homens de boa aparência, fortes, com porte de rei. Mas Deus dizia a Samuel: "Não olhe para a aparência nem para a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." Quando todos os filhos já tinham passado, Samuel perguntou: "Acabaram-se os jovens?" Foi só então que se lembraram de Davi, o menino que estava cuidando das ovelhas. Quando Davi chegou, Deus disse: "É este, levante-se e unja-o." Deus não escolheu pela aparência, pela força ou pela posição social. Ele escolheu pelo coração. A primeira grande prova da fé de Davi veio pouco tempo depois. O exército de Israel estava em guerra contra os filisteus, e um guerreiro gigante chamado Golias desafiava os israelitas todos os dias. Ele tinha quase 3 metros de altura, usava uma armadura pesada e zombava de Israel e do seu Deus. Todo o exército, incluindo o próprio rei Saul, estava paralisado de medo. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Mas quando o jovem Davi, que tinha ido levar comida para seus irmãos no acampamento, ouviu os insultos de Golias, sua perspectiva foi totalmente diferente. Ele não viu um gigante invencível. Ele viu um homem que estava desafiando o Deus vivo de Israel. Enquanto todos viam o problema, Davi via a oportunidade de Deus mostrar o seu poder. Ele se apresentou ao rei Saul e se ofereceu para lutar, com uma confiança inabalável. Ele disse que o mesmo Deus que o livrou das garras do leão e do urso para proteger suas ovelhas, também o livraria daquele gigante. Armado apenas com sua funda, um cajado e 5 pedras lisas que pegou de um riacho, Davi foi ao encontro de Golias. Não foi com força física, armadura ou espada, foi com fé. Aquela pequena pedra, lançada com precisão, atingiu a testa do gigante e o derrubou. Essa vitória espetacular mostrou para toda a nação que quando confiamos em Deus, nenhum obstáculo, nenhum gigante é grande demais para ser vencido. Depois dessa vitória impressionante, Davi se tornou um herói nacional. Onde quer que ele fosse, o povo cantava. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Ele se tornou um líder militar de sucesso e conquistou o coração do povo. Mas toda essa popularidade e sucesso despertaram uma inveja mortal no coração do rei Saul. O mesmo rei que antes admirava Davi.
agora o via como uma ameaça ao seu trono. Saul começou a perseguir Davi implacavelmente, tentando matá-lo a todo custo. Davi teve que fugir para o deserto, viver em cavernas, se esconder como um criminoso. Foi um período de grande dificuldade e solidão. Por 2 vezes, Davi teve a oportunidade clara de matar Saul e acabar com a perseguição. Seus próprios homens o incentivaram a fazer isso, mas Davi se recusou. Ele disse: "Não levantarei a mão contra o ungido do Senhor." Ele entendeu que, apesar dos erros de Saul, a autoridade vinha de Deus. Davi escolheu confiar no tempo de Deus para cumprir a promessa que havia recebido. Ele esperou pacientemente, mesmo sofrendo injustiça. Aqui aprendemos uma lição poderosa. Nem toda promessa que Deus nos faz é cumprida imediatamente. Muitas vezes precisamos passar por um deserto de espera e perseguição, mas a nossa fidelidade nesse processo prova o nosso coração e nos prepara para o que Deus tem para nós. Deus e fio para cumprir o que prometeu no tempo perfeito dele, após anos de perseguição e espera. Finalmente, no tempo certo de Deus, Davi se tornou rei sobre todo o Israel. Seu reinado foi um dos períodos mais gloriosos da história da nação. Uma de suas primeiras e mais importantes ações foi conquistar a cidade de Jerusalém, que até então estava nas mãos dos jebuseus, e transformá-la na capital política e espiritual de Israel. Ele unificou as 12 tribos, que antes viviam em conflito, sob um governo central forte e justo, mas o maior desejo do coração de Davi era trazer a presença de Deus para o centro da vida do povo. Ele organizou uma grande festa e, com muita alegria e celebração, trouxe a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, para Jerusalém. Davi dançou diante do Senhor com todas as suas forças, sem se importar com sua posição de rei. Ele governou não apenas como um estrategista militar ou um administrador político, mas como um líder espiritual que colocava Deus no centro de tudo. O reinado de Davi foi marcado por prosperidade, segurança e, acima de tudo, uma busca genuína por Deus. Mas quem era Davi, além do pastor, do guerreiro e do rei? Ele era, em sua essência, um adorador. Grande parte do livro de Salmos, que é como o inário da Bíblia, foi escrita por ele. Nesses cânticos e poemas, nós temos um vislumbre do coração de Davi. Ele não tinha um relacionamento distante ou formal com Deus. Ele falava com Deus como um amigo íntimo. Ele expressava tudo sem filtros, suas alegrias mais profundas, seus medos mais sombrios, suas dúvidas, sua gratidão e, principalmente, seu arrependimento. Davi adorava a Deus em todos os momentos e circunstâncias. Ele compôs salmos de louvor quando estava no palácio, mas também escreveu salmos de lamento quando estava fugindo nas cavernas. Seus cânticos revelam um coração completamente transparente e sincero diante de Deus. Ele nos ensina que a adoração não é apenas cantar em momentos felizes, mas é derramar nossa alma diante de Deus, na alegria e na dor, confiando que Ele está ouvindo. A história de Davi não seria completa se não falássemos também de suas falhas. E ele teve falhas graves. A Bíblia não esconde seus erros. O episódio mais conhecido é seu pecado com Batseba. Em um momento de fraqueza, enquanto seus exércitos estavam na guerra, Davi ficou em Jerusalém e cedeu à tentação. Ele adulterou com Batseba, esposa de um de seus soldados mais leais,
Urias, e para encobrir seu primeiro erro, ele cometeu um ainda pior. Planejou a morte de Urias no campo de batalha. Foi uma queda terrível para um homem tão abençoado por Deus. Mas o que diferencia Davi não é o fato de ele ter pecado, mas sim a forma como ele reagiu ao seu pecado. Quando o profeta Natã o confrontou, expondo sua culpa, Davi não tentou se justificar, não culpou ninguém, nem minimizou seu erro. Ele imediatamente reconheceu e confessou: pequei contra o Senhor. Seu arrependimento foi profundo e genuíno, como lemos no Salmo 51. Ele clamou a Deus por misericórdia e por um coração puro. Essa parte da história de Davi nos mostra que Deus não busca pessoas perfeitas, ele busca corações arrependidos. O verdadeiro problema não é cair, mas se recusar a levantar, apesar de seus erros e das consequências dolorosas que eles trouxeram para sua família e seu reino. A história de Davi não termina em fracasso. Pelo contrário, seu legado aponta para algo muito maior. Por causa de seu coração fiel e arrependido, Deus fez uma aliança eterna com ele, uma promessa incrível. Deus prometeu que o trono de Davi seria estabelecido para sempre e que de sua linhagem, de sua descendência, viria um rei cujo reino não teria fim. Séculos depois, um anjo apareceu a uma jovem chamada Maria e anunciou que ela daria à luz um filho chamado Jesus e disse: o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Jesus Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, é repetidamente chamado de Filho de Davi nos Evangelhos. Isso prova que a história de Davi não terminou nele mesmo. Toda a sua vida, suas vitórias, suas falhas e a promessa de Deus para ele apontavam para a vinda de Jesus. O legado de Davi é a prova de que Deus pode usar a história de uma pessoa imperfeita para cumprir seu plano perfeito de redenção para toda a humanidade. E assim, a história de Davi nos ensina uma lição poderosa e cheia de esperança. Ele era um pastor esquecido, um guerreiro corajoso, um rei perseguido, um adorador apaixonado e um pecador arrependido. A vida dele nos mostra que Deus não procura super-heróis. Ele usa pessoas comuns, imperfeitas, com falhas e fraquezas, para cumprir propósitos perfeitos e extraordinários. A chave está no coração. Se você, como Davi, escolhe confiar em Deus nos momentos de medo, se espera pacientemente no tempo dele. Se o adora em todas as circunstâncias, se arrepende de coração quando erra e o coloca em primeiro lugar na sua vida, não há limites para o que Deus pode fazer através de você. Se essa mensagem falou com você, se a história de Davi tocou seu coração, mostre seu apoio. Curta este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Comente amém aqui embaixo se você crê que Deus pode usar sua vida também. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos estudos bíblicos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.